Olá, seja bem-vindo ao canal Se Cumpriu? Neste canal nós vamos investigar uma a uma as profecias do chamado Novo Testamento e verificar se de fato aquilo que é afirmado nesse texto é um cumprimento das profecias que são citadas a partir da Bíblia hebraica. E no episódio 1 nós vamos então falar sobre a profecia de Isaías 7:14. O texto do Novo Testamento no Evangelho de Mateus, capítulo 1, versículos 18 a 23, diz o seguinte: Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, que estando Maria, sua mãe, desposada de José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo e a não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E projetando ele isto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E dará à luz um filho e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta que diz: Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Muito bem, esse texto de Mateus cita Isaías 7:14. Mas fica a dúvida, será que realmente esse texto cumpre Isaías 7:14? Será que Jesus cumpriu essa profecia? Para que nós possamos investigar esse fato com muito respeito, mas também com amor à verdade, vamos olhar para Isaías 7, capítulo 7, em especial versículo 14, mas vamos fazer isso contextualizando e entendendo a que esse texto se refere. Para isso, então, vamos primeiramente contextualizar a profecia. Nossa história começa com o Império Neo-Assírio. Esse império começou a sua expansão lá para os idos do século X, antes da Era Comum. E ele durou até o Levante babilônio, que aconteceu por volta do final do século VII, antes da Era Comum. E a nossa história, a história a que se refere Isaías capítulo 7, aconteceu no meio desse período, mais especificamente no século VIII, antes da Era Comum. Nessa época, o rei assírio Tiglat-Pileser III, que pode ser visto neste mural, que é um dos achados arqueológicos do Império Neo-Assírio, conquistou, a partir de uma campanha militar, boa parte do antigo Oriente Médio. E dentre essas conquistas estavam os reinos de Judá e de Israel, que se tornaram vassalos da Assíria, e a Assíria cobrava deles pesados tributos, pesados impostos. E outros reinos na região, como por exemplo o reino da Síria, também foram conquistados e subjugados pela Assíria. Caso o ouvinte não se recorde, nessa época Israel já havia se dividido entre Reino do Norte, que ficou conhecido como Reino de Israel ou Casa de Efraim, porque ficou no comando a meia tribo de Efraim, e o Reino do Sul ficou conhecido como Reino de Judá. Quando então o rei de Israel, Pecá, e o rei Rezim da Síria governavam os seus respectivos estados dentro já do século VIII, antes da Era Comum, eles não estavam nada satisfeitos nem felizes com o domínio da Assíria. E eles resolveram então fazer uma aliança para quebrar esse jugo, para se livrar do Império Assírio. E o que eles fizeram então? Eles convidaram Acais, rei de Judá, para se juntar a eles. O objetivo era fazer uma aliança entre Síria, Israel e Judá, para que juntos pudessem fazer frente ao Império Assírio e se libertar deles. Acais, o rei de Judá, acabou recusando esse convite. Muito provavelmente ele temia e achava que o reino de Israel e o reino
da Assíria não tinham chance de fazer frente ao Império Assírio. Seja por qual for o motivo que Acaz acabou se recusando a fazer parte da aliança, fato é que Peká, rei de Israel, e Rezim, rei da Síria, responderam invadindo Judá e sitiando a capital de Jerusalém. E por que eles fizeram isso? O objetivo deles era substituir o rei Acaz por um outro rei, para que esse outro rei pudesse se aliar a eles contra a Assíria, que era o plano original. E com isso estourou aquilo que é chamado historicamente de guerra sírio-efraimita contra Judá. E essa guerra, ela é narrada em 3 lugares. Além de Isaías 7, que nós vamos ver daqui a pouco, ela também é narrada em 2 Reis 16 e 2 Crônicas 28. Eu recomendo, inclusive, a você que não conhece detalhes dessa guerra, que pause nesse momento o vídeo e faça a leitura desses 2 capítulos e depois retome o vídeo, que ficará mais fácil de compreender. Essa guerra trouxe uma angústia enorme para Judá e especificamente para o seu governante, que era o rei Acaz. Outras nações vizinhas de Judá, como por exemplo os filisteus e os edomitas, também se aproveitaram que Judá estava em maus lençóis, estava sendo invadido por esses 2 reinos, e também começaram a guerrear contra Judá e tomar algumas cidades da fronteira. E muitos judeus foram mortos e até mesmo levados cativos nessa guerra. E essa guerra foi tão angustiante para Acaz e para Judá que até mesmo Maacias, que era um dos filhos de Acaz, foi morto na guerra. Vamos então agora, com esse contexto em mente, olhar para Isaías 7. Do versículo 1 até o versículo 6, diz essencialmente o contexto no qual o sinal que nós vamos investigar foi dado. O texto diz assim: quando Acaz, filho de Jotão e neto de Uzias, era rei de Judá, o rei Rezim da Síria e Peká, filho de Remalias, rei de Israel, atacaram Jerusalém, mas não puderam vencê-la. Informaram ao rei: a Síria montou acampamento em Efraim. Com isso, o coração de Acaz e do seu povo agitou-se, como as árvores da floresta agitam-se com o vento, porque a Síria, Efraim e o filho de Remalias têm tramado a sua ruína, dizendo: vamos invadir o reino de Judá, vamos rasgá-lo e dividi-lo entre nós e fazer o filho de Tabeel reinar sobre ele. Então esse é o contexto de Isaías 1 a 6. E dentro desse contexto, o profeta Isaías vai dar uma profecia para Acaz, que estava em grande angústia por conta dessa invasão. E aí o texto, então, de Isaías 7, de 7 a 9, diz o seguinte: assim diz o Senhor Eterno, não será assim, isso não acontecerá, pois a cabeça da Síria é Damasco, aqui está se referindo à capital, e a cabeça de Damasco é Rezim, falando do rei. Em 65 anos Efraim estará destruído demais para ser um povo. Efraim, aqui a meia tribo de Efraim, que era quem governava o reino de Israel. A cabeça de Efraim é Samaria. Samaria era a capital do reino de Israel. E a cabeça de Samaria é o filho de Remalias. O filho de Remalias aqui é Peká, o rei do reino de Israel. Se vós não permaneceres firmes na fé, com certeza não resistirão. Então essa profecia era uma profecia quanto à derrota dos reinos de Israel e da Síria. E também, além disso, a destruição completa do reino de Israel em 65 anos. Então essa era a profecia. Mas o profeta Isaías, como prova de que essa profecia era uma profecia verdadeira, oferece a Acaz um sinal e diz que Acaz pode escolher que sinal ele desejar. E o texto então diz o seguinte: disse ainda o Eterno a Acaz:
peça ao Eterno, ao seu Senhor, um sinal, seja das maiores profundezas, seja das alturas mais elevadas. Mas Acaz disse, não pedirei, não porei o Eterno à prova. Então o rei Acaz, ele se recusa, ele diz que ele não vai pedir sinal nenhum. E aí o profeta Isaías fica bem irritado. Ele diz o seguinte, então. Disse então Isaías, ouçam agora, descendentes de Davi. Não basta abusarem da paciência dos homens, também vão abusar da paciência do meu Senhor? Então, mesmo Acaz se recusando a pedir um sinal, o profeta se aborrece e o Eterno acaba dando um sinal de todo jeito. Quer Acaz querendo, quer Acaz não querendo, ele recebe um sinal. Sinal de quê? De que aquela profecia da derrota da Síria e do reino de Israel viria a acontecer. E o sinal, então, é dado, e aí nós chegamos finalmente no texto que nós estamos avaliando. Por isso o Eterno mesmo lhes dará um sinal. A jovem concebeu, aqui eu estou seguindo uma tradução que traz jovem no lugar de virgem, e isso será explicado mais adiante. A jovem concebeu e dará à luz um filho, e o chamará Emanuel. E o que muita gente não percebe é que o texto continua, ele não para, que ele diz o seguinte, ele comerá coalhada e mel até a idade em que saiba rejeitar o erro e escolher o que é certo. Mas antes que o menino saiba rejeitar o erro e escolher o que é certo, a terra de Quitim-Fadas será desamparada dos seus 2 reis. Então repare no que está acontecendo aqui. Emanuel teria uma vida abastada. A coalhada vem do leite e o mel, isso lembra a terra que mana leite e mel. Ou seja, Emanuel não viveria no exílio, não viveria uma situação de penúria. E antes dele, então, se tornar um adulto consciente, ou seja, ser capaz de ter noção do certo e do errado, que é associado, evidentemente, à idade adulta, ele veria a terra que enfadava Acaz ficar desolada dos seus 2 reis. E que terra era essa? A terra era o reino de Israel, onde os 2 reis, Pecá e Rezim, haviam estabelecido acampamento justamente para quê? Para atacar Judá. Portanto, Emanuel nasceria durante a guerra sírio-efraimita no século 8 antes da Era Comum, e essa guerra acabaria antes do Emanuel se tornar um adulto. E é muito claro pelo contexto que esse é um sinal sobre a profecia de que Judá sobreviveria àquela guerra e de que o reino de Israel ainda viria a ser destruído. Ou seja, era um sinal de que uma profecia no século 8 antes da Era Comum ia ser cumprida. Normalmente um sinal ele é dado antes do cumprimento da profecia. Não faz sentido imaginar que a profecia se cumpriria antes do sinal. Mas vamos continuar. A profecia, para não deixar dúvidas, vai além. Se nós continuamos a leitura de Isaías 7, versículos 17 e 18, nós vemos o seguinte: o Eterno trará o rei da Assíria sobre ti e sobre teu povo, e sobre a descendência de seu pai. Serão dias como nunca houve, desde que Efraim se separou de Judá. Naquele dia, o Senhor assobiará para chamar as moscas dos distantes rios do Egito e as abelhas da Assíria. Aqui, evidentemente, moscas e abelhas, referindo-se o quê? Aos exércitos, né? Referindo-se ao fato de que viriam esses 2 países, né? Viriam o Egito, viria a Assíria, e eles então angustiariam aquela região como o período que houve a separação entre Judá e Efraim. E essa profecia, ela se cumpriu? Sim, ela se cumpriu. O que aconteceu então naquela região? E se você continuar a leitura daqueles capítulos que foram sugeridos, você vai ver o seguinte: apesar de Acaz não confiar no Eterno, Tiglat-Pileser III, rei da Assíria, derrota a aliança sírio-efraimita e acaba exilando boa parte do reino de Israel.
O rei de Israel, Pecá, acaba sendo assassinado por Oséias, filho de Elá, que não é o profeta Oséias, esse é outro Oséias. E esse Oséias, então, ele usurpa o trono de Pecá e passa a reinar sobre Israel. E o que Oséias faz? Oséias, num primeiro momento, ele acaba parecendo ser aliado da Assíria. Porém, ele acaba conspirando mais para frente contra o rei assírio, que nessa época já era Shalmaneser V, que foi o sucessor de Tiglat-Pileser III, e ele então procura a ajuda do Egito para poder guerrear justamente contra a Assíria. Então aqui nós temos, de fato, o envolvimento do Egito e da Assíria. Shalmaneser V, obviamente, não gosta nada dessa história e responde invadindo o Reino do Norte, sitiando Samaria por 3 anos. E aí o Reino do Norte acaba, nessa sequência e sucessão de acontecimentos, sendo realmente destruído de forma definitiva, e os israelitas do Reino do Norte são completamente exilados já por Sargão II, que era sucessor de Shalmaneser V. E aí fica a pergunta no ar. Ora, se essa profecia era para o século 8 antes da Era Comum, quem era Emanuel, que era o sinal para Acás e para a casa de Judá? Se você observar o contexto de Isaías 7, logo no começo, é dito: então o Senhor disse a Isaías: saiam, tu e teu filho Sear-Jazube, e vão encontrar-se com Acás no final do aqueduto do açude superior, na estrada que vai para o campo do lavandeiro. Então Isaías tinha já um filho. Nós temos logo em seguida a profecia sobre Emanuel, e mais adiante, se você continua a leitura, lembrando que o texto bíblico original não era dividido em capítulos. Isso foi feito muito depois para ajudar a facilitar a leitura. Mas a divisão em capítulos já é uma coisa da Idade Média. Então, o capítulo 8, no versículo 3 e 4, diz o seguinte: então deitei-me com a profetisa, minha mulher, e ela engravidou e deu à luz um filho. E o Senhor me disse: dê-lhe o nome de Maher-Shalal-Hashbaz, pois antes que o menino saiba dizer papai e mamãe, a riqueza de Damasco e os bens de Samaria serão levados pelo rei da Assíria. Então aqui nós temos mais um menino que também era um sinal da derrota da Síria e do Reino do Norte, do Reino de Israel. Esse menino era mais novo do que o Emanuel, mas antes dele aprender a falar, então a Assíria iria derrotar a Síria, cuja capital era Damasco, e Israel, cuja capital era Samaria. E logo em seguida a isso, Emanuel é citado novamente, nos versículos de 5 a 8 de Isaías 8, onde é dito: o Eterno tornou a falar-me, já que este povo rejeitou as águas de Siloé, que fluem mansamente, e alegrou-se com Rezim, o rei da Síria, e com o filho de Remalias, que Pecá, rei de Israel, o Eterno está trazendo contra eles as poderosas e devastadoras águas do Eufrates. Isso aqui é uma alusão à invasão à Assíria. O rei da Assíria com todo o seu poderio. Elas transbordarão em todos os seus canais, encobrirão todas as suas margens e inundarão Judá, cobrindo tudo até o pescoço. Então a Assíria viria com força e viria para o território de Judá, que estava sendo invadido pela aliança Ciro-Efraimita. Isso também cobraria um preço de Judá. Judá precisou pagar, e pagar caro, por essa ajuda da Assíria. Seus braços abertos se espalharão por toda a tua terra, ó Emanuel. Então reparem que tanto Emanuel quanto o seu irmão, Maher-Shalal-Hashbaz, veriam a destruição do reino de Israel e da Síria. Mas quem eram então esses personagens e como nós sabemos que eles eram irmãos? Porque o próprio profeta Isaías diz isso muito claramente logo depois, em Isaías 8,18. Aqui estou eu com os filhos que o Eterno me deu. Em Israel somos sinais e símbolos da parte do Eterno dos exércitos que habita em Sião.
O texto não poderia ser mais claro, além de todo o contexto se referir a um episódio no século 8 antes da Era Comum, a destruição da aliança sírio-efraimita, quando eles invadiram Judá, além de ser um sinal específico para o rei Acais e para a sua casa, que viveram no século 8 antes da Era Comum. A Bíblia hebraica ainda é claríssima, o próprio profeta Isaías identifica que esses filhos são filhos dele. Portanto, Emanuel, que é um dos filhos que são dados como sinal, é um dos filhos de Isaías. Esses filhos de Isaías são os sinais de que essa profecia viria a se cumprir. E aqui um adendo, apenas como curiosidade, os nomes tanto de Isaías quanto de seus filhos também são nomes bastante importantes no simbolismo daquilo que o Eterno queria transmitir para Judá. O profeta Isaías, no hebraico, Yeshayahu, significa literalmente livramento do Eterno, ou seja, o Eterno livraria Judá. O seu primeiro filho que aparece no capítulo 7, Sear Jazub, que no hebraico seria Sheor Yoshuv, literalmente um remanescente retornará. E essa é uma referência aos judeus que foram capturados e foram levados durante a guerra sírio-efraimita como cativos. O próprio Emanuel, que no hebraico bíblico seria Immanuel, ou Immanuel no hebraico moderno, significa El é conosco, ou seja, o Senhor é conosco. O Eterno estava com Judá. Era um indicativo exatamente disso, de que Judá não deveria temer porque o Eterno era com eles. E o último nome que aparece, que é Maher Shalal Hashbaz, literalmente significa rapidamente espólio, apressadamente recompensa. São duas partes que são sinônimas, isso é comum no hebraico bíblico, significa que é um paralelismo poético para enfatizar. E isso indica o quê? Que tanto o reino do norte, Israel, quanto a Síria, seriam expoliados de uma forma muito rápida e muito intensa pela Assíria após a sua derrota militar. E isso, de fato, aconteceu. Eu disse a vocês que eu falaria sobre a questão, então, da Virgem conceber, que aparece na maioria das traduções em Isaías 7,14. Na realidade, trata-se ou de um erro de tradução ou de uma tradução tendenciosa, pois o texto hebraico original diz Hine eis ha'alma, a jovem. Tanto que nas melhores traduções mais modernas, que procuram ser mais fiéis ao original, como por exemplo a própria Bíblia de Jerusalém, que é inclusive uma tradução cristã, o termo já é traduzido corretamente como jovem. A palavra alma no hebraico bíblico não significa virgem. A palavra que normalmente é utilizada para virgem no hebraico bíblico é a palavra Betulá no hebraico bíblico, Betulá no hebraico moderno. Como você pode ver em Êxodo 22:16, se um homem seduzir uma virgem Betulá, que ainda não tenha compromisso de casamento e deitar-se com ela, terá que pagar o preço do seu dote, e ela será sua mulher. Portanto, o termo alma, na realidade, ele se refere apenas a uma jovem. Mas vamos imaginar por um momento que, por algum motivo que fosse, essa jovem em Isaías fosse de fato uma virgem. Ora, o texto não diz em momento nenhum que haveria um nascimento virginal, ou que essa jovem, supondo que ela fosse virgem no momento em que foi dado o sinal, não teria relações e conceberia de uma forma natural. Isso não é dito em momento nenhum, não há em Isaías essa ideia, até porque, volto a dizer, não existe uma referência à virgindade em Isaías 7. Portanto, quando nós olhamos então para um resumo de todas as condições dessa profecia, o que nós vemos é o seguinte.
Primeiro, o sinal era para Acais e a casa de Judá no século 8 antes da Era Comum. Segundo, o sinal era para validar uma profecia que se cumpriu no século 8 antes da Era Comum. Logo, não faz sentido que o sinal viesse depois do cumprimento da profecia. Imagine você que o Eterno diz... Vamos imaginar que o Eterno te deu uma profecia de que você terá um filho. E aí você diz, Eterno, como eu vou saber que essa profecia veio de ti? Me dá um sinal. E aí o Eterno diz, o sinal que eu te darei é, o presidente da República ligará para ti. Faz sentido o presidente da República ligar para você depois que o seu filho nasceu? Depois que o seu filho nasceu, a profecia já se cumpriu, não precisa de sinal. O sinal é que a profecia irá se cumprir. Então o sinal precisava ser algo visível para Acais. Isso é muito óbvio para qualquer pessoa que leia o contexto sem tentar encaixar dogmas teológicos dentro dele. Terceiro ponto, quando Emanuel era criança, o reino de Judá estava sob a invasão de Israel e da Síria. E isso aconteceu no século 8 antes da Era Comum. No século 1, o reino de Israel já nem existia mais. Quarto ponto, Emanuel veria a derrota de Israel e da Síria antes de se tornar adulto. Isso também aconteceu no século 8 antes da Era Comum. Não poderia, então, Emanuel nascer depois desse episódio, porque então ele não teria visto essa derrota conforme é dito. E como se não bastasse todo esse contexto ser muito claro em identificar os episódios e acontecimentos do século 8 antes da Era Comum, o próprio profeta Isaías identifica Emanuel como sendo seu próprio filho em Isaías 8:18. E o profeta Isaías também viveu no século 8 antes da Era Comum. Portanto, se cumpriu. Podemos dizer que a profecia de Isaías 7,14 se cumpriu em Mateus capítulo 1? Vamos analisar os fatos. Quando Jesus nasceu, o sinal já estava cumprido há mais de 700 anos. Esse sinal nem mesmo é uma profecia messiânica. Ele, na verdade, nem profecia é. Ele é um sinal de que uma profecia viria a ser cumprida. E essa profecia também já estava cumprida há mais de 700 anos. O menino do sinal é identificado pelo próprio Isaías como sendo outra pessoa, não poderia se referir a Jesus. Quarto ponto, o contexto do sinal é completamente diferente do contexto em que Jesus nasceu. Isto é, o texto de Isaías está sendo citado totalmente fora de contexto. E é, portanto, preciso uma enorme criatividade para poder isolar um pequeno trecho de Isaías 7 e atribuí-lo a uma data 700 anos depois de seus acontecimentos. Jesus, portanto, cumpriu Isaías 7,14? É claro que não. O problema é que as pessoas leem apenas Mateus e a referência a Isaías, quando muito vão lá em Isaías 7, versículo 14, e leem só aquele trechinho e acham que Jesus cumpriu essa profecia. Mas quando nós olhamos para o contexto, é muito claro que esse texto citado por Mateus está completamente fora de contexto e não tem nada a ver com os acontecimentos atribuídos a Jesus. Muito obrigado pela sua audiência a este vídeo. Se você deseja mais estudos, outros estudos de qualidade da Bíblia Hebraica, acesse o nosso canal youtube.com/c/monoteísta ou o nosso site www.monoteísta.org. E se você acredita na importância deste trabalho e deseja que ele continue, você pode retribuir os nossos esforços através de uma das contas que aparecem no seu vídeo. Muito obrigado e até a próxima, se o Eterno assim nos permitir.